Eu não sei nem como é que se apresenta, como é que se abre um vídeo desse quando eu vou falar de Frankenstein. Eu só peço a vinheta, por favor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Frio na Espinha, o nosso último episódio. O meu nome é Matheus Valduga, eu sou colunista no jornal Madrugada e junto com o jornal eu desenvolvi esse projeto onde toda semana eu discutia um livro de terror, um escritor diferente. E hoje eu trouxe então Frankenstein da Mary Shelley, lançado em 1818. Como eu falei do Drácula, eu vou um pouco mais solto nesse episódio, no Retrato de Dorian Gray também. Eu não quero me apegar muito a detalhes, mas eu quero trazer uma perspectiva um pouco mais pessoal do livro e quais foram as minhas impressões. Mas, antes disso, eu gosto de ressaltar que esse projeto também foi desenvolvido de forma paralela ao meu emprego. Eu fiz isso porque eu acho importante e divertido. Acho que a gente não vê tantas discussões literárias aqui na nossa região. E caso você queira fazer uma contribuição na minha chave Pix para, sei lá, valorizar meu trabalho, para continuar pensando em alguma coisa mais pra frente, sinta-se muito à vontade. Muito obrigado. Então, gente, Frankenstein da Mary Shelley, eu vou me apegar primeiro aos dados e ao contexto para eu não me perder, porque quando eu começo a falar desse livro eu vou solto. Então, primeira coisa, Mary Shelley escreveu essa ideia com 17, 18 anos na época. Quando o livro foi lançado ela tinha 19 anos, e aí tu pensa numa autora, numa mulher inglesa, uma mulher jovem, tentando produzir uma obra e lançar ela com o seu nome, como ela como uma escritora. Ela enfrentou muitos problemas na Inglaterra, no Reino Unido, por ser mulher e estar dentro de uma sociedade totalmente dominada por homens, o meio literário e artístico e intelectual da época também. Mas nas primeiras publicações, logo nas segundas publicações, ela já conseguiu ser reconhecida como autora, e aqui a gente tem, talvez, na minha opinião pessoal, aqui não é um fato, mas considerada por muitos, a primeira ficção científica do gênero, o primeiro livro que fala sobre ficção científica, e na minha opinião é o livro base para qualquer história de terror. Por quê? Primeira coisa, então, dentro da escrita a gente vai ter os relatos do Victor Frankenstein, que é o cientista, e não, o Frankenstein não é a criatura não tem nome, ela é tão absurda, tão bizarra, tão monstruosa que ela não tem um nome, ela não consegue se encaixar em nada, então ela é simplesmente a criatura. Nós temos o Victor Frankenstein tentando manipular a natureza, tentando criar vida a partir da morte, e aí vai se desmembrar em todo o livro. Algumas coisas que eu acho legal também de ressaltar é que essa obra está dentro do romance gótico, da literatura gótica de terror, do Drácula e de outras diversas obras do Retrato de Dorian Gray. Eu não vou explicar novamente, porque nós já estamos em 3 minutos, mas o que a Mary Shelley conseguiu desenvolver aqui? Por que ela é considerada, então, a obra-prima, o embrião da ficção científica? Porque até então tu tinha obras que discutiam o sobrenatural, o religioso, aquilo que não há explicação, o místico, digamos assim, mas ela consegue desenvolver todo o argumento dela a partir da ciência da época. Ela até escreve isso no prefácio, que ela pega regras científicas, o que a academia considerava como certa, e a partir disso ela vai exagerar, extrapolar, obviamente, para criar o terror, para criar a criatura redundantemente. Então a gente tem uma obra dentro da ciência da época, bem embasada na ciência da época, e também ela é parte da primeira revolução industrial, onde a máquina a vapor começa a se desenvolver, todos os avanços tecnológicos que a gente consegue ver do campo se transformando em cidade de uma forma muito grande, em Londres em específico, também vai ser traduzido aqui dentro, como a vida pacata do campo vai ser transformada pela confusão do urbano, e também ela é parte da revolução científica, que aconteceu séculos atrás, eu já falei mais para trás, mas a gente vai ter a perspectiva de que a ciência da época começou a se desenvolver, onde os homens começam a olhar para dentro de si e não mais olhar para o céu. Um segundo, por favor, né, gente? Porque
o que a Mary Shelley também consegue fazer. Cara, é incrível, eu vou repetir muito essas frases aqui, mas um clássico, ele não se torna um clássico justamente por ser bom. Então, lembrando, ela consegue desenvolver a literatura gótica, o romance gótico, ela consegue desenvolver a ficção científica, a revolução industrial e a revolução científica. São 4 elementos muito bem escritos e todos bem intrínsecos, bem relacionados, não é como se fosse uma literatura chata. Pelo contrário, se eu falei que alguns livros atrás que um H.P. Lovecraft era um pouquinho complicado de se ler, um Allan Poe, aqui é incrível a forma que a Mary Shelley consegue desenvolver a sua escrita. A gente vai ver através de cartas os relatos do Victor Frankenstein sobre desde que ele vai para a universidade, como ele se tornou um adolescente, como ele se tornou um homem, e aí quando ele cria a criatura, redundantemente novamente, quando ele cria então essa aberração e qual é a relação dele com ela. Então a gente não vai ter um narrador, um terceiro narrador explicando a história, e isso acaba sendo muito mais impactante porque tu começa a se cativar pela criatura, tu começa a entender o Victor Frankenstein porque tu tá tendo uma perspectiva pessoal. Não há um narrador, um terceiro que vai te explicando os fatos. Não, tu vai entendendo como esse cara tá sofrendo. E aí, por se tratar de um livro de terror, a gente vai ter um suspense muito bem trabalhado, porque o que acontece nessa obra? O Victor Frankenstein, como eu falei, ele manipula a natureza, ele tenta desenvolver um novo humano e acaba se tornando a criatura, e a criatura vai atrás do Victor Frankenstein, se revolta com ela porque ela é sozinha no mundo, mas e além de ser sozinha, ela é muito inteligente, e não inteligente no sentido macabro e ruim de ser um monstro do mal. O monstro do mal é o Victor Frankenstein, porque ele acaba se tornando um cara egocêntrico. A Mary Shelley, ela consegue criticar muito a ciência da época, e parte dessa revolução científica que eu falei, que a ciência estava num momento prepotente, digamos assim, onde ela estava chegando num entendimento que poderia criar vida. E não, a natureza cria vida e a natureza mata a vida. Então a criatura, ela é um experimento que deu errado. E ela, conforme vai se entendendo e vai vivendo no mundo sempre escondida, ela se torna amiga de um homem cego, porque o homem cego não julga ela, então fala muito mais sobre a natureza humana, sobre a condição humana. A criatura começa a entender que ela é sozinha e que ela não precisava estar ali, porque ela já tinha morrido na sua forma humana. E quando ela é trazida de volta, ela está condicionada a sofrer. E aí, quando a gente vai ver o segundo nome do livro Frankenstein, é o Prometeu Eterno, esqueci o nome, mas eu vou botar aqui embaixo, não me esquentem com isso, mas aí a gente vai ser remetido à literatura grega de um homem que é condicionado ao sofrimento eterno, e a criatura vive sofrendo. Qual é o cerne da discussão, tirando de tudo isso que eu falei de ciência e tudo isso? Quando você começa a ler o Frankenstein, tu vai ter desde então, como eu falei, um suspense, tu vai ter a violência, tu vai ter a vingança da criatura de forma macabra mesmo, muito agressiva, envolvendo sangue, morte de família, uma parada muito pesada, mas tu vê que tudo isso é condicionado por um erro da ciência, do Victor Frankenstein, de um homem extremamente prepotente, como eu falei, que acha que vai conseguir mudar o mundo, e aí ele começa a se arrepender do que ele fez. Ele começa a entender que ele é só mais um humano, e que o que ele fez foi incrivelmente maldoso e desumano. A gente vai entender aqui que a criatura, ela é muito mais ingênua, muito mais bondosa, carinhosa, caridosa, ela, em diversos momentos ela acaba ajudando pessoas, enquanto o Victor Frankenstein, lotado da sua inteligência e do seu intelecto, é um homem mau. E aí tu vai entendendo a relação de criatura e de humano, quem que é de fato o monstro aqui dentro. Então, gente, é incrível como tu vai entender diversas discussões de uma forma muito bem escrita. Frankenstein, se tu pegar com calma, até tu entender o ritmo no começo, por ser através de cartas, e tu vai ver o sofrimento humano, cara, nas falas da criatura, tu se cativa e tu se identifica muito com ela por ser uma pessoa que está sofrendo. Não necessariamente você esteja sofrendo, mas tu começa a entender que ela não tinha nenhum motivo para estar ali. Ela é simplesmente um experimento que deu errado e que trouxe a ela o sofrimento eterno. A gente já viu no, sei lá, diversos filmes, adaptações, também a adaptação do Van Helsing, que a galera, eu já falei desse filme, a galera costuma criticar, eu gosto muito, porque mostra um Frankenstein desse livro, inclusive.
muito mais sentimental e ele tá tentando entender a existência dele, a existência humana, questões filosóficas. Enfim, gente, Frankenstein é um dos meus livros preferidos, é uma das melhores coisas que eu já li. É um livro curto, 200 páginas num pocket. E por que eu deixei ele pro final? Alguns amigos meus já me falaram que vão esperar sair todos os episódios para maratonar eles, ou querem pegar uns específicos. Eu espero que quando vocês terminem Frio na Espinha e vocês queiram ler alguma coisa, caso eu consiga fazer isso, de cativar vocês a lerem alguma coisa, leiam Frankenstein. Porque a partir dele, tudo que vocês viram de ficção científica e de terror partiu daqui, tudo mesmo. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu não quis agradecer a presença de vocês e a ajuda de vocês lá no começo, porque quem ficou até o final vai entender o que eu vou falar agora. Muito obrigado, de verdade, por terem apoiado esse projeto, divulgado, curtido, compartilhado. Muitos amigos, muitas pessoas que eu nem conhecia me mandaram mensagem agradecendo essa discussão e dizendo que começaram a ler o livro porque eu falei e tal. E na boa, se eu estivesse fazendo isso aqui por dinheiro, eu não estaria fazendo. Eu faço isso porque eu entendo que por muito tempo eu não tinha com quem conversar sobre livros. Na minha aula de literatura da escola eu não sei o que eu estava fazendo porque eu não estudava. Então, muitas coisas que eu leio que eu acho legal de a gente comentar, eu tô tentando fazer aqui. E tô tentando mostrar para vocês que literatura ela não é difícil. A gente precisa de um pouquinho de tempo para entender como ela funciona, mas literatura ela serve como um refúgio, ela serve como um amigo, serve como uma forma de você se sentir menos vazio, de você se sentir um pouco mais completo quando tu começa a ler uma boa história, quando tu entende alguma coisa. Enfim, gente, muito obrigado por terem apoiado o Frio na Espinha. Não foi fácil, não vou dizer que foi fácil, eu tive que ler um livro por semana durante 13 semanas, mas muito obrigado de coração. E eu não sei como encerrar um projeto, um vídeo de um projeto. Muito obrigado, leiam livros na medida do possível. Péssima frase. Muito obrigado e tchau.